Olá, meu nome é Bianca Antunes, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino, e vou apresentar o trabalho com o título O herbicida glifosato pode causar alterações comportamentais em insetos? Um teste em abelhas africanizadas, Apis mellifera escutellata. A Apis mellifera escutellata é uma subespécie africana que ocorreu através do cruzamento acidental entre a Apis mellifera e outras subespécies exóticas europeias. Ela possui algumas características herdadas, como alto potencial em enxamear áreas inóspitas e também um enxameamento muito rápido. Ela é muito importante para o meio agrícola devido à sua alta polinização. E ela possui uma comunicação muito eficiente através de feromônios, onde há a emissão e a captação desses feromônios entre os indivíduos da colmeia. Tudo isso para que haja um equilíbrio na colmeia através dessa comunicação, que é chamada de homeostase. O glifosato, ele é um herbicida amplamente utilizado. Ele é um aminoácido fosfonado da família organofosforada e existem algumas relações entre o uso do glifosato e a exposição de abelhas Apis mellifera a eles. Farina e colaboradores observou déficits cognitivos e sensoriais quando nessa exposição. Balbuena e colaboradores observou déficits motores quando expôs a Apis mellifera a melaço contendo glifosato. Helmer e colaboradores observou déficits no sistema carotenoide-retinoide, que é responsável por produzir moléculas químicas para termorregular as abelhas. Esse trabalho teve o intuito de observar os comportamentos dos indivíduos de Apis mellifera escutellata após exposição ao herbicida glifosato. Fizemos duas metodologias, a de ingestão, que ocorreu de julho a agosto, e a pulverização, que foi de setembro a outubro. Ambas ocorreram no apiário da Universidade Federal de São Carlos, no campus Lagoa do Sino, e as coletas foram feitas de manhã, pois a temperatura era mais amena e as abelhas estariam menos agitadas. Foram utilizados 30 indivíduos e para cada teste, e esses foram refrigerados para que adormecessem e pudessem ser colocados em caixotes de madeira, onde estavam envoltos por tela de nylon. No teste de ingestão, fizemos 3 caixas, sendo T1 controle, T2 1 ml por litro e T3 0,01 ml. Usamos tampinhas de garrafa PET como alimentadores, colocamos 4 ml de mel para cada tratamento e dispusemos essas caixas em um ambiente com baixa luminosidade. Posterior a 24 horas, nós voltamos e fizemos as observações dos comportamentos e fizemos 10 repetições em cada teste. No teste de pulverização, também fizemos 3 caixas, sendo a T1 controle, T2 1 ml por litro e T3 0,01 ml. A pulverização foi manual, com borrifador comum, e no controle havia apenas água destilada. Fizemos as observações dos comportamentos emitidos, onde o contato era 2 indivíduos juntos, o agrupamento 3 indivíduos ou mais, a mobilidade era a capacidade de alçar voo, a deficiência eram tremores e convulsões e a taxa de mortalidade também foi analisada. O comportamento padrão ele seguiu o do controle, onde não tinha nenhuma concentração de herbicida. As análises estatísticas foram feitas no CISVAR, depois no Shapiro-Wilk e também no teste no TUC, que foi o teste de variância. Como observado, houve mortalidade em ambas as duas concentrações, a maior e a menor. A mobilidade diminuiu nas duas concentrações. A deficiência foi maior em 1 ml, mas também aconteceu em 0,01 ml. E o contato foi maior na menor concentração. Já no teste de pulverização, algo incomum aconteceu, ocorreu morte em ambos os 3 tratamentos. O agrupamento foi menor no teste de 1 ml e a mobilidade foi maior no teste de 1 ml. Bom, o contato e o agrupamento são comportamentos para troca de informações. Houve um maior contato nas menores concentrações. Isso porque as abelhas possivelmente tenham tido uma resposta a esse distúrbio através dos feromônios. Elas emitiam feromônios para comunicar esse distúrbio, então possivelmente houve esse aumento no contato devido a isso. Já
nas maiores concentrações, houve uma diminuição no contato e agrupamento. Isso pode estar relacionado com os déficits cognitivos e motores que foram observados, onde a captação desses feromônios e também a emissão pode ter sido prejudicada. Na mobilidade, em ambos os métodos houve uma mobilidade em todas as concentrações, exceto no método de pulverização, onde houve uma maior mobilidade na maior concentração. Isso pode estar relacionado com a temperatura do ambiente nesse tempo que ocorreu esses testes. De setembro a outubro, a temperatura ambiente em Buri, no município de Buri, onde ocorreu o teste, é muito maior em comparação a julho a agosto. E sabe-se que as abelhas tendem a ficar mais agitadas quando em temperaturas altas. Mas, de forma geral, a exposição ela gera um déficit, e isso é problemático, pois pode gerar um baixo desempenho no forrageamento dessas abelhas. Foi observada também uma maior deficiência nas maiores concentrações, e embora não se saiba o porquê que o glifosato afete dessa maneira esses comportamentos na Apis mellifera escutelata, outras classes de pesticida organofosforados, eles afetam o sistema colinérgico, que inibe a enzima acetilcolinesterase, fazendo com que haja um acúmulo de acetilcolina nas sinapses, causando um superestímulo do sistema nervoso. Quando há esse superestímulo do sistema nervoso, comportamentos como tremores, deficiências, bateria irregular de asas são comuns, e também epifania e morte. Disse que o glifosato não afeta o sistema colinérgico, mas comparando esses comportamentos emitidos por inseticidas organofosforados e o comportamento que o glifosato demonstrou acarretar nas abelhas nesses nossos testes, acreditamos que tenham sido muito semelhantes, então se torna necessário uma melhor elucidação do que o glifosato faz sobre essas abelhas quando elas estão sendo expostas. Já a mortalidade entre as concentrações foi maior em 1 ml. Acreditamos que devido à excitotoxicidade e também as abelhas possuírem um menor número de genes. Segundo Claudianos e colaboradores, as abelhas, em comparação aos outros clados, possuem um número de gene de desintoxicação muito menor. Isso pode gerar uma maior sensibilidade quando expostas a esses compostos tóxicos. Já a mortalidade entre os métodos foi maior na pulverização. Poderia ser algo comum, porém houve mortalidade na T1 também, que era a caixa controle, onde não havia nenhuma concentração de glifosato. Acreditamos então que o descontrole climático dessa época do ano, de setembro a outubro, pode ter acarretado numa maior mortalidade em todas as caixas de abelha desse teste. Também os déficits sensoriais e motores podem ter acarretado numa resposta deficiente nas caixas que continham concentrações de glifosato, e isso pode ter afetado na termorregulação das abelhas. Como conclusão, acreditamos que os efeitos do glifosato foram nocivos à subespécie Apis mellifera escutelata, tanto letais e subletais. Isso pode acarretar numa baixa qualidade nos serviços ecossistêmicos, e há uma carência muito grande de informações elucidadas quanto a essas problemáticas do porquê o glifosato afeta e como ele afeta. É necessária uma revisão dos efeitos a organismos não-alvo, e também a importância do uso consciente desse herbicida, pois, como demonstrado, ele traz grandes problemáticas. Aqui as nossas referências. E gostaríamos de agradecer aos docentes Dr. Marcos Liano, Dr. Gilmar Perbit Neves, Dr. Daniel Barão e Dr. Vinícius São Pedro por todo o auxílio e ajuda. Agradecemos ao apiário do Campus Lagoa do Sino, ao técnico agropecuário João Paulo Agapto e também ao técnico em biologia Wesley Lopes. Obrigada a todos que assistiram, e qualquer dúvida, meu e-mail está disponível.